Graça e paz, amados, boa noite. À noite nós estamos mais uma vez reunidos num só momento, não fisicamente, mas num só momento para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Esse não é o único momento que eu ou que você tem para aprender sobre Deus, né? Durante todo o seu dia, durante qualquer hora, momento que você puder buscar ao Senhor, você deve buscar, você deve se envolver com o Senhor. Mas esse é um momento que, como igreja, nós estamos tendo todos os domingos à noite, todas as quintas-feiras à noite, de estarmos cada um em suas casas, mas unidos espiritualmente para juntos aprendermos da palavra de Deus. Eu queria ler com você lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 12, que diz o seguinte: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que conheçamos as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Amém, amados? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus. E o versículo ele termina dizendo por que nós recebemos o Espírito de Deus. Para que a gente conheça as coisas que Deus nos deu gratuitamente. A palavra de Deus nós sabemos bem, nós já ouvimos bastante a respeito, que ela é como um manual para as nossas vidas. Tudo que tem na palavra de Deus, ela traz orientações específicas para cada área de nossas vidas. E nós temos da parte de Deus a ajuda do Espírito Santo. Quando Jesus foi aos céus, ele disse que enviaria um Consolador, alguém que estaria conosco, que seria o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, ele habita em você. E ele está dentro de nós para que a gente conheça gratuitamente a palavra de Deus, conheça gratuitamente tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós sabemos que quando nós lemos a palavra de Deus, se nós lermos com os olhos naturais, nós não vamos entender quase nada dela. Mas quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, quando nós deixamos ouvir a voz do Espírito Santo, nós podemos entender coisas profundas, coisas ocultas que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Eu não sei como se passa a sua vida, mas eu espero que você esteja bem. Mas eu tenho a certeza que com Deus, em qualquer tempo, em qualquer fase que você esteja vivendo, você pode viver o melhor. Você pode viver uma vida plena, uma vida abundante. Quando você busca a palavra, quando você se envolve com o Espírito e você se deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós sabemos que a graça de Deus ela é gratuita, o amor de Deus ele é gratuito e incondicional. Deus não colocou condições ao homem para poder ele ser salvo, né? Para que o homem seja salvo é necessário apenas que ele se arrependa dos seus pecados, que ele confesse a Jesus como Senhor e Salvador, mas ele não deixou uma condição que o homem precisa estar para que ele se aproxime de Deus, para que ele entregue sua vida, para que ele se torne um filho de Deus. Deus não colocou essa condição porque ele ama o homem de qualquer maneira, mas o amor de Deus ele vai se estender sobre as nossas vidas e ele vai nos trazer coisas que vão agregar às nossas vidas, coisas que vão fazer que a gente cresça mais, que a gente frutifique mais, à medida que a gente se envolver com o Senhor, que a gente buscar ao Senhor, entender a sua palavra. Então eu quero incentivar você a estar não só nesses momentos que a gente tem aqui, mas todos os dias da sua vida, qualquer hora que você tiver, de buscar a palavra de Deus, de se envolver, porque gratuitamente a palavra de Deus tem instruções específicas para as nossas vidas. E você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você para te ajudar. Nessa noite nós vamos receber uma palavra poderosa, uma palavra abençoada. Eu espero que você esteja com o seu coração aberto para aprender do Senhor e que você se deixe ser moldado pelo Senhor. Esteja com o coração quebrantado para você ser moldado, para você ser mudado naquilo que você precisa. Amém? Boa noite para você. Salve os irmãos com a graça e a paz. Uma boa noite ou uma boa tarde, um bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo, aos ouvintes. E quero convidar você, amado, a fechar teu olho, vamos orar, entregar a Deus a direção desta mensagem, porque Ele sabe o que precisamos ouvir e como levar essa mensagem. Fecha teu olho e concorda em oração comigo agora. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Espírito Santo, o Senhor conhece os nossos corações. Tu sabes qual a palavra que precisamos ouvir, a palavra que estamos precisando. Tua palavra, ela nos ensina, nos dá ensinamento em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, que essa palavra tenha um alcance, Pai, naquele ouvinte que está ouvindo, que está precisando dessa palavra, porque somos apenas porta-voz, levando apenas o conhecimento da Tua palavra ao Teu povo, Senhor. As pessoas que estão sedentas da Tua palavra, as
pessoas que estão precisando, Pai, ouvir Tua verdade, essa verdade que liberta. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, obrigado pela Tua direção, pelo Teu auxílio, pela Tua ajuda, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ler, amados, uma passagem aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amado, traga essa palavra mais voltada para os irmãos, mas também para você, ouvinte, que devemos prestar atenção, amados, que, como já foi falado muitas vezes aqui no templo, aqui na igreja, que há essa luta entre espírito e carne, e que precisamos, ter consciência que devemos alimentar mais o espírito. Isso quer dizer que precisamos ler mais a Bíblia, estar sempre louvando, sempre adorando, se envolvendo com Deus, porque quando deixamos por alguma razão de estar louvando ao Senhor, de estar lendo a palavra, vamos estar observando como aconteceu com Pedro naquela passagem lá de Mateus capítulo 14, em que, enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava andando por sobre as águas, mas quando ele olhou para o som dos ventos, o barulho das águas, ele começou a afundar. E quando deixamos de estar prestando atenção ao que Deus está dizendo, e estar em comunhão com Deus, vamos estar cedendo, vamos estar prestando mais atenção ao que o mundo está, às informações do mundo. E nós sabemos, amados, que as informações do mundo geram incredulidade. E devemos, amados, agir de acordo com essa palavra. Veja que aqui no versículo 17, eu quero frisar esse versículo 17, a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Ou seja, no momento que nós vamos cumprir o versículo anterior, 16, que diz, andai no Espírito, automaticamente nós não vamos estar satisfazendo o desejo da carne, porque é contrário. O Espírito só vai desejar o que é contrário à carne. E vice-versa. Mas quem vai determinar ser o fiel da balança sou eu, é você. Nós é que vamos determinar como. Como é que você vai determinar? Se estamos dedicando tempo, investindo o tempo na leitura da palavra. Amados, eu creio, amados, que nesse período, de alguma forma, nós estamos dando tempo para ler a palavra, para buscar, de alguma forma. Talvez outros mais, outros menos, mas de alguma forma temos tempo. E devemos, amados, dedicar tempo. Não podemos depender só da igreja. Vocês devem se lembrar, os irmãos aqui da congregação, principalmente, que sempre me ouviu ensinar a palavra de Deus, que sempre falei que o nosso culto é em casa. Aqui na igreja é apenas uma continuação do nosso culto a Deus em casa. Aqui, quando nós decidimos vir à igreja, vamos cultuar a Deus junto com os nossos irmãos. Continuar, porque já estamos fazendo antes. E hoje, amados, nesse tempo, mais do que nunca, devemos continuar o nosso culto em casa. Seja em casa, no nosso trabalho, na escola, quando estiver em período letivo, devemos cultuar a Deus, amados. Louvar a Deus. Sempre, amados, investindo o nosso tempo. Não podemos, amados, de forma alguma, desperdiçar nosso tempo com coisas, amados, que venham a prejudicar a nossa vida espiritual. Certo dia, Deus me levou a falar um assunto,
falando sobre os 5 impedimentos da graça. E um deles, que é a preguiça, muitas vezes pessoas são corajosas, enfrentam serviços complicados ou algo muito trabalhoso, mas espiritualmente falando são preguiçosos. Não tem o desejo de estar buscando ao Senhor, de se envolvendo com o Senhor. Muitas vezes só deixa para se alimentar na igreja. E nos dias de hoje, recentemente, nesse período em que nós estamos, em que estão sendo proibidos, vamos dizer assim, de estar congregando aqui na igreja. Você tem lido a Bíblia, amados? Você tem dedicado um tempo de buscar ao Senhor, de se envolver com o Senhor, investindo o seu tempo a Deus, não desperdiçando com redes sociais, com o que fulano falou, com o que o jornal tal falou. Não, amados, dedicando o seu tempo com a palavra, lendo a palavra. Eu não estou dizendo que é errado você assistir, que é errado você ter uma rede social, mas o que é errado é dedicar tempo a algo, amados, que não vai fazer mal espiritualmente. Amados, devemos ter consciência, e isso tem sido amplamente falado, a vinda de Jesus está próxima. Hoje, como está teu coração a respeito? Você se considera pronto para subir ou não? Logicamente que o que vai determinar não é o que eu penso, mas o que Deus pensa. Não o que você pensa, mas o que Deus pensa. Deus é que vai julgar, vai nos julgar, se estamos prontos ou não prontos para subir naquele dia. Mas devemos estar preparados, porque a Bíblia ensina como fazer. O mestre, ele não vai exigir algo que ele não nos ensinou. O que ele vai exigir é o que está escrito aqui, amados, na palavra. E devemos obedecer essa palavra de todo o coração. Obedecendo, amados, a essa palavra fielmente. Porque é a obediência, amados. A salvação é para os obedientes. Lá em Hebreus fala sobre isso. Que Jesus, o autor da salvação, para todos os que lhe obedecem. Devemos obedecer, amados. Viver na prática dessa palavra, diariamente, todos os dias, amados. Está buscando ao Senhor, se envolvendo com o Senhor, porque é Ele, amados, que nos fortalece, é Ele que nos fortifica. Mas se nós não buscarmos ao Senhor, como vamos nos fortificar em Deus? Se não estamos se envolvendo com o Senhor, buscando ao Senhor, lendo a palavra, louvando, adorando. Muitas vezes prestando atenção mais informações sobre esse vírus do que o que a palavra diz. Amados, se nós lermos a palavra de Deus, quantas adversidades homens de Deus não passaram, não sofreram, mas eles olharam para Cristo, eles olharam para Deus. Eles buscaram o Senhor naquele momento de adversidade, naquele momento de tribulação, e Deus deu a direção. E eles foram fiéis na obediência e prevaleceram. Amados, o Deus que operou no passado é o mesmo que opera hoje, amados, no presente, é o mesmo que vai operar no futuro. O que vai determinar, amados, é a nossa busca, é o nosso envolvimento, é a nossa fidelidade para com Deus, amados. Deus é o mesmo. Não existe um Deus no passado, um Deus no presente, um Deus no futuro. Deus é o mesmo. O que muda muitas vezes é o homem, que não está buscando, não está se envolvendo com Ele, com essa palavra, amados. Diariamente, amados. Não é uma vez na semana, uma vez no mês, é todos os dias. Lá no livro de Crônicas fala sobre isso, que devemos buscar o Senhor continuamente, diariamente, todos os dias, buscando ao Senhor, se envolvendo com Ele. Amados, creio, amados, posso perguntar isso e já sei, posso imaginar a sua resposta, se você ama a Deus. Eu creio que você ama a Deus, mas a Bíblia fala, Jesus ensinando sobre isso, que aquele que o ama, guarda a sua palavra. Ou seja,
obedece. Vamos ler essa passagem, está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Diz o seguinte, amados. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Obediência. Precisamos, amados, obedecer. Obedecer, amados. Ser obedientes a esta palavra. Ao que o Senhor tem nos ensinado. Amados, Deus tem sempre uma porção nova para nos dar. Devemos estar prontos, amados, desejosos de saborear essa porção, de viver, amados, essa palavra, dia após dia, amados. Não podemos, amados, de forma alguma, ser vencidos pela rotina. Mas, como falei, Deus tem uma porção nova, algo novo diariamente. O maná que vinha todos os dias, naquela época que Israel estava na travessia. Todos os dias vinha o maná, que não era para guardar, só no sexto dia que podia ser guardado para não ter que trabalhar no sétimo dia. Mas tirando essa exceção, todos os dias tinha maná. Deus tem uma porção nova, amados, todos os dias. Todos os dias. Agora devemos ter um coração desejoso para buscar Ele, se envolver com Ele, amados. Amados, maior é Deus por mim e por você. Ele, amados, está nos protegendo, nos guardando. Ele diz em sua palavra que peste nenhuma nos alcançará, amados. Agora, muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas, muitos irmãos, têm prestado mais atenção às circunstâncias, ao que está falando os jornais, o que está falando a imprensa, que vai fazer isso, vai acontecer isso. Mas, amados, o que é que Deus está dizendo? Fique com a palavra. Creia no que diz a palavra de Deus. Eu não estou dizendo com isso, mais uma vez vou frisar isso, eu estou negando o fato de que há essa doença, mas eu estou dizendo para você que Deus é maior do que essa Covid. Deus é muito maior, amados. Nós devemos crer no que diz a palavra. É Ele, amados, que nos dá a vitória. É Deus que nos dá a vitória. Mas para isso, devemos crer. Devemos obedecer. Escolher ouvir o que diz a palavra de Deus. Essa palavra que é verdadeira e digna de toda aceitação. O versículo seguinte, aqui no 22, diz o seguinte: disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e veremos para ele, e nele faremos morada. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Essa palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Diariamente, amados. Isso é algo, amados, que vai acontecer no nosso dia a dia. Se estamos obedecendo, se estamos sendo zelosos em obedecer essa palavra, nós o amamos. É isso que ele está dizendo. Dia após dia. Dia após dia. Não só num determinado período. Porque eu digo, amados, nós não sabemos quando o Mestre virá. Mas a Bíblia nos ensina que devemos estar agindo com fidelidade, obedecendo, como aquele dia fosse acontecer hoje. Mas se não for hoje, será amanhã. Mas se não for amanhã, depois de amanhã, sabemos que ele virá. Não sabemos o dia, a hora, mas ele virá.
e devemos estar prontos para quando aquele grande dia chegar, amados. E sejamos dignos de subir. Dignos. E o que vai nos tornar dignos é a prática, é a vida, é obedecendo a palavra, é dando preferência para o que diz essa palavra. Amados, muitas vezes, no nosso dia a dia, somos submetidos a fazer escolhas entre obedecer e não obedecer, entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. Devemos sempre optar pela visão de Deus, pela visão da palavra. O que a palavra te diz a respeito de tal assunto? A palavra me ensina desta forma, então obedeça, siga, pratique essa palavra, viva essa palavra, amados. Só há benefícios para quem pratica a palavra. Desde a velha aliança, amados, você vê, a Bíblia diz que vamos ler lá, eu gosto de ler, mostrar dentro da palavra, né, o que estou falando, para mostrar que é Deus que está dizendo isso para mim e para você. Aleluias! Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte: Disse ele: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém, amados? Mas veja qual foi a condição: guardar os seus estatutos. Ou, posso dizer em uma palavra mais simples, guardar a sua palavra. Obedecer. Primeiro nós vamos obedecer. E depois o Senhor vai nos proteger. Porque estamos sendo obedientes, guardando essa palavra. Amados, Deus tem um amor tão grande por mim e por você. Deus te ama demais. Ele tem cuidado de você. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos seus olhos. Agora precisamos, amados, obedecer essa palavra, viver essa palavra, praticar essa palavra, amados. É a prática da palavra, amados. Não é o falar, não, eu sou isso, eu faço, não, amados, é a prática. O que vai diferenciar, amados, um de outro é a vida, é a prática. Muitas vezes somos provados, muitas vezes somos testados e devemos agir com fidelidade ao Senhor. Fidelidade a essa palavra, vivendo essa palavra, amados, porque dia após dia, amados, dia após dia vai surgir muitas oportunidades dessas escolhas. Então, apareceu uma oportunidade, mas ela é certa? Não, não é certa, então não vou fazer. Não é uma oportunidade. É um perigo para escorregar. Onde vai querer nos derrubar espiritualmente, fazermos errar. Então não faça, obedeça a palavra. Amados, todos aqueles, amados, isso nós podemos ler, amados, poderia falar aqui mais de hora, falando de vários exemplos de pessoas, amados, que foram fiéis ao Senhor e que Deus deu-lhes a vitória. E eles optaram em obedecer. E Deus honrou, amados. Mesmo pessoas, né, sendo infiéis a ela ou procurando de alguma forma prejudicá-la, mas ela permanecendo fiel, Deus do alto, vendo tudo, porque Deus dos céus vê tudo, amados. E Deus deu fidelidade, Deus agiu com fidelidade com aquela pessoa e livrou, deu livramento, deu vitória, porque ele, aquele filho, aquele servo, estava sendo fiel, obedecendo a palavra, vivendo a palavra. Eu quero voltar, amados,
aqui o texto base, né, que lá em Gálatas capítulo 5, para nós continuarmos aqui a leitura, Gálatas 5, nós lemos o versículo 16 e o versículo 17. Deixa eu só localizar aqui rapidinho, pronto, achei. Andai no Espírito, versículo 16 diz, andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós aqui vamos determinar, amados, quem vai ficar mais forte, quem vai ficar mais fraco. E muitas vezes, amados, nesse dia a dia, nessa correria, né, nessa conversa toda, né, sobre esse vírus, e muitas vezes não prestamos atenção ao que diz a palavra, não estamos lendo a palavra como deveríamos, né? Fala-se tanto em ser distante, ficar distante das pessoas para evitar o contágio, né? Mas muitas vezes, muitos irmãos estão ficando distantes de Deus, por não estar lendo a palavra, porque estão em casa e vai assistir um jornal, vai fazer isso, fazer aquilo, não, depois eu leio a Bíblia, e termina não lendo, e não termina orando muitas vezes, e quando ora pouquinho, porque muitas vezes não tinha aquele hábito de fazer isso em casa, e aquelas pessoas que não têm esse hábito, né, antes dessa pandemia, não é porque agora vai ter, porque vai continuar, amados, vai continuar os mesmos costumes que tinha antes, e essa forma de ficar longe, porque não está praticando, não estava praticando em casa já o hábito de estar lendo a palavra, de estar orando, e vai ficando distante de Deus, ficando distante, e vem o medo, vem o medo de pegar a doença, e o medo da crise, medo daquilo. Não, amados, devemos confiar em Deus, confiar nessa palavra. Deus, amados, Ele está lá do céu cuidando de mim e de você. Ele diz que por mais que nós ficarmos preocupados, isso não vai aumentar em nada o número de dias que nós vamos ter. Não vai aumentar o número de cabelos na nossa cabeça. A nossa preocupação, amados, não vai resolver nada. O que devemos é confiar, porque é Deus, amados, que nos dá. É Deus que supre, é Deus que cuida. Mas para isso, amados, devemos estar obedecendo a sua palavra. E para obedecer, amados, devemos conhecer. Estar ligado no Senhor, amados. Estar ligado no Senhor, buscando a Ele constantemente, amados. É esse o meu conselho, amados. Busque a Deus, se envolva com Deus, amados. Dia após dia, se envolva com Ele cada vez mais, amados. Porque eu quero finalizar aqui esta mensagem com um versículo, amados, que muitas vezes eu leio aqui na igreja, quando eu estou ministrando, e o Espírito Santo sempre me leva a falar esse versículo, que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz: ora, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vamos vigiar, amados. Vigiar é estar atento. Qualquer barulho a pessoa está atento. Não é dormindo. Não se vigia dormindo. Mas é atento, acordado. Qualquer barulho a pessoa já está atento. Devemos vigiar em oração. Estar sempre orando. Sempre buscando a Deus, amados. Porque estes sinais que está acontecendo, a Bíblia já falava, a Bíblia já nos disse, muito tempo, que estas coisas, muitas coisas ainda vão acontecer, amados, até a vinda do nosso Mestre. E não devemos ficar com medo dessas coisas, porque é necessário que aconteça. Mas eu digo, amados, vamos confiar em Deus, vamos crer nesta palavra, vamos obedecer essa palavra, amados, diariamente. Busca o Senhor, se envolva com o Senhor, crie. Se você ainda não tem, caso você não tenha esse hábito,
Leia a Bíblia em casa, amados. Não só um capítulo, mas 2, 3. Leia livros, né, que falam dessa palavra, livros que estejam alinhados com essa visão. Tem o livro do irmão Reiga, tem livros de tantos livros bons que você pode ler, que vai te ajudar a edificar a tua fé. Mas se envolva com o Senhor, amados. Não preste atenção aos barulhos do vento. Não preste atenção ao barulho das águas. Olha para Cristo. Olha para Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus, na prática da palavra. Busca, amados. Busca, ora a Deus cada vez mais. Porque quando Jesus voltar e buscar a igreja lá no céu vai adorar a Deus. Vai louvar o Senhor. Esse vai ser o nosso serviço, o nosso trabalho. Se é que é um trabalho fazer isso. Porque é um prazer louvar ao Senhor e adorar ao Senhor. Amém.